Getúlio não poupou tempo no Palácio do Catete. A lei era executada sem precisar do cacete. Respondia a qualquer carta, atendia até bilhete. Governou esse país com saber de Salomão. Foi quando viu o Brasil, maior civilização. Atos de patriotismo, respeito e religião. Foram criados sindicatos, Ministério do Trabalho, foi onde a classe operária teve melhor agasalho, decretando 8 horas pra gente bater o malho. Criou mais um Ministério de Educação e Saúde, onde se aprendeu a ABC, pra não ser gente tão rude, e também matar o verme que na barriga se agrude. Se o Getúlio Vargas foi o herói ou vilão, eu acho que não, ele foi inteligente. Ele não teve nada de vilão, porque a força que ele teve na mão foi para fazer pelo povo. E se ele não tem aquela força na mão, o povo era, vamos dizer assim, não entendia nada, né, o que era, né, politicamente, vamos dizer assim. E ele, né, bancou a inteligência para fazer também pelo povo. E se ele não faz aquilo também, os outros não deixaram fazer nada. Nós não tínhamos o que nós temos hoje. E hoje nós temos aposentadoria, nós temos INSS, nós temos carteira assinada, nós temos férias, nós temos 13º. Tudo foi um governo de Getúlio Vargas. Para mim, eu acho que foi um ótimo governo. Getúlio Dornelles Vargas nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de São Borja, em 1882, filho de Manuel do Nascimento Vargas e Cândida Francisca Dornelles Vargas. Inicialmente, estudou em sua cidade natal, depois em Ouro Preto, Minas Gerais. Voltando ao Rio Grande do Sul, tentou a carreira militar, tornando-se soldado. Em 1907, tornou-se bacharel em Direito da Faculdade de Direito de Porto Alegre. Com isso, começou sua carreira política, elegendo-se deputado estadual. Foi ministro da Fazenda durante a presidência de Washington Luiz e governador do Rio Grande do Sul. No começo de 1929, Washington Luiz iniciou os preparativos da sua sucessão, indicando o nome do paulista Júlio Prestes. Os políticos de Minas Gerais ficaram insatisfeitos com essa atitude, pois esperavam que Antônio Carlos fosse indicado de acordo com a política do café com leite. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba unem-se para se opor à candidatura de Júlio Prestes, formando a Aliança Liberal. Esta a chapa constituída por Vargas e João Pessoa, presidente da Paraíba. As eleições que se realizaram em 1930 deram a vitória a Júlio Prestes. A Aliança Liberal recusou-se a aceitar a validade das eleições, afirmando que a vitória de Prestes deu-se apenas por meio da fraude. No dia 26 de julho daquele mesmo ano, João Pessoa foi assassinado por João Dantas em Recife, servindo como estopim para uma mobilização armada que efetivamente se realizou a partir do Rio Grande do Sul. Em novembro de 1930, a junta passa o poder a Vargas, que torna-se chefe do governo provisório. Tratou de organizar o ministério, chamando Lindolfo Collor para o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que foi criado no dia 26 de novembro, bem como Francisco Campos, que ficou com a pasta da Educação, e Oswaldo Aranha com a da Justiça. Até aí tudo bem, mas em 1932 explodiu a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Este contou com o apoio de políticos de outros estados. A Revolução de 32 foi uma revolta patrocinada pela oligarquia paulista a pretexto de exigir do governo federal a reconstitucionalização do país, reassumir o poder através de eleições controladas pelos coronéis. O movimento foi derrotado e Vargas, porém, concedeu que se realizassem as eleições para uma Assembleia Constituinte. A Constituição entrou em vigor em julho de 1934. Juntamente a isso, o Congresso realizou eleições indiretas e Vargas tornou-se presidente.
Em novembro de 1935, eclode a chamada Intentona Comunista liderada por Luiz Carlos Prestes. Esta se limitou ao levante de algumas guarnições militares em Natal, Rio Grande do Norte, Recife, Pernambuco, e do 3º Regimento de Infantaria da Praia Vermelha e da Escola de Aviação no Rio de Janeiro. Minha mãe, Olga Benário Prestes, foi presa junto com meu pai no dia 5 de março de 1936, aqui no Rio de Janeiro, pela polícia de Filinto Miller, isso ainda antes do Estado Novo, em 1936. E ela era uma comunista internacionalista, comunista alemã, e tinha sua cabeça a prêmio na Alemanha nazista, estava em plena Alemanha nazista do tempo de Hitler, né? E foi extraditada por Getúlio Vargas, sem nenhuma culpa formada, não havia nenhuma acusação contra ela, e dessa forma ela foi, na calada da noite, extraditada para a Alemanha, onde, num navio cargueiro, com ordem de não parar em nenhum porto europeu. Foi direto do Rio de Janeiro a Hamburgo. No início de 1937, iniciam a movimentação para as eleições à presidência. São lançados alguns candidatos. No entanto, ninguém conta com o apoio de Vargas, por um motivo simples: ele não queria sair da presidência. Para tanto, contava com o apoio dos grupos dominantes conservadores, dos integralistas, de militares, do chefe do Estado-Maior e do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Os políticos começaram a desconfiar dos planos continuistas de Vargas logo que ele começou a afastar militares legalistas do comando de áreas estratégicas e, em seus lugares, nomeou oficiais de sua confiança. Para dar mais veracidade à necessidade de um golpe, o governo forjou um plano mirabolante, pelo qual os comunistas tomariam o poder. Era o Plano Cohen. A fobia ao comunismo decorrente de hábil propaganda propiciou ao governo conseguir a decretação de um estado de guerra, em plena paz, e a adesão de vários governadores. Em novembro de 1937, protestando a salvação nacional contra o perigo comunista, o Congresso foi cercado, a resistência liberal dominada e uma Constituição ortogada. Começa aí a segunda fase do governo Getúlio Vargas, o Estado Novo. Você está perguntando o Getúlio Vargas foi presidente? Foi ótimo. Ele estava com a força na mão, né? Mas ele usou a força para fazer o bem pelo povo, que não tinha carteira assinada, ninguém tinha salário, ninguém tinha aposentadoria, ninguém tinha férias, ninguém tinha 10%, tudo por conta do Getúlio Vargas. Todo mundo tem isso hoje. Quantos anos tem isso que aconteceu? Então ele usou a força para fazer o bem pelo povo. E enquanto muitos hoje usam a força para roubar do povo. Além da extinção dos partidos políticos, uma série de medidas fizeram-se necessárias para reprimir as oposições, tais como a nomeação de interventores para os estados, censura aos meios de comunicação realizada pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era responsável por difundir a ideologia do Estado Novo. Em 1943, edita a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que garantia a estabilidade do emprego depois de 10 anos de serviço, descanso semanal, regulamentação do trabalho de menores, da mulher, a instituição da carteira profissional para maiores de 16 anos e a jornada de trabalho foi fixada em 8 horas de trabalho. A crise de 1929 atingiu em cheio a economia brasileira, diminuindo nossas exportações, aumentando nossos estoques de café e baixando o preço do produto. Em 1931, Vargas cria o Conselho Nacional do Café, que implementou a política de sustentação, através da compra e queima dos excedentes que estavam estocados em depósitos do governo. A queima das sacas em 1937 e nos anos seguintes contribuiu para a normalização dos preços do produto no mercado internacional. As dificuldades enfrentadas pelo setor agrícola conduziram o governo a investir no desenvolvimento industrial como saída para a nossa dependência externa. Eu acho que foi que, em vez de ser só agrário, plantar milho, feijão e arroz a vida inteira, e esse povão, quando o país englobou de gente, como é que ficar sem indústria? Foi ótimo que ele fez, eu acho que ele fez um papel muito bom. Ele investiu dinheiro na indústria, é o primeiro passo que ele deu, né? O passo que ele deu está nisso hoje. Está muito bom, tem muito homem rico, agradeço o Getúlio Vargas por isso, porque senão não tinha.
A Segunda Guerra Mundial reduziu a oferta de artigos industrializados. Isso obrigou à substituição dessas importações, ocasionando o desenvolvimento das indústrias locais. Programamos também uma política de exploração das riquezas nacionais, com o Estado participando de atividades econômicas, principalmente aquelas vitais que não tinham condições de desenvolver. É o caso da siderurgia. As medidas econômicas tinham características nacionalistas, como a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que iniciou a construção da usina de Volta Redonda com financiamentos norte-americanos. Em troca da ajuda norte-americana, o Brasil deu seu apoio aos aliados na Segunda Guerra Mundial, rompendo relações diplomáticas com as nações do eixo. Mas devido ao afundamento de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães, o Brasil declara guerra à Alemanha, enviando a FEB para lutar na Itália. A participação da FEB na Segunda Guerra Mundial desempenhou um papel importante na democratização do Brasil. A luta contra o fascismo europeu foi aproveitada para dar início ao combate ao fascismo interno na figura do Estado Novo. Getúlio demonstrou-se favorável em 1943 à redemocratização do país, mas só quando a guerra tivesse se encerrado. Em fevereiro de 1945, a Constituição de 1937 recebeu um ato adicional que possibilitava fixar as eleições presidenciais e logo se destacaram duas candidaturas, a do brigadeiro Eduardo Gomes, que se opunha a Vargas, e a do general Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra, apoiado pelo governo. A oposição temia que Getúlio proibisse a realização das eleições presidenciais. Progredia a conspiração que desejava tirá-lo do poder, o que efetivamente aconteceu em 1945, quando tropas do exército cercaram Catete e obrigaram-no a renunciar. A presidência foi ocupada por José Linhares, presidente do STF. Vargas exilou-se em São Borja. Dutra é eleito presidente e Getúlio senador pelo Rio Grande do Sul e São Paulo, e deputado federal por mais de 6 estados. Optou pelo cargo de senador, opondo-se ao governo Dutra. Em 1950, Vargas lança-se à presidência pelo PTB e pelo PSP. É eleito e assume poder em janeiro de 1951. Desde o início de seu mandato, Vargas sofreu forte oposição, sem conseguir o apoio de que precisava para realizar reformas. Getúlio inicia a campanha de nacionalização do petróleo com o slogan "O petróleo é nosso", que culminaria com a criação da Petrobras em 1953. Em 1953, João Goulart foi nomeado para o Ministério do Trabalho. Tinha o objetivo de criar uma política trabalhista que aproximasse os trabalhadores do governo, aventando-se a possibilidade do aumento do salário mínimo em 100%. A campanha contra o governo voltou-se então contra Goulart. Jango causava profundo descontentamento entre os militares que, em fevereiro de 1954, entregaram um manifesto ao Ministério da Guerra. Getúlio, pressionado e procurando conciliar os ânimos, aceita demitir João Goulart. Os ânimos contra Getúlio se acirraram e este procura, mais do que nunca, se amparar nos trabalhadores. Em 1º de maio de 1954, concede aumento de 100% no salário mínimo. A oposição no Congresso entra com pedidos de acusação, porém sem sucesso. A imprensa conservadora inicia uma violenta campanha contra o governo. Em agosto de 1954, Lacerda sofre o atentado que matou o major aviador Rubens Florentino Faz. O incidente teve amplas repercussões e resultou numa grave crise política. As investigações demonstram o envolvimento de Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio. Fortunato acabou sendo preso. A pressão da oposição tornou-se mais intensa. No Congresso e nos meios militares, exigia-se a renúncia de Vargas. Cria-se um clima de tensão que culmina com o tiro que Vargas dá no coração na madrugada de 24 de agosto de 1954. Aí eu acho que ele já foi meio prudente, né? Porque ele fez tudo de bom no início, no fim que ele se passou o cargo para outro, né? Para ficar uma coisa democraticamente, ele inventou mentira, né? Para ficar no poder. E pensando que o poder poderia ser só dele. E aí não pode ser só de uma pessoa. O Getúlio Vargas queria. Você já imaginou se fica naquela época no poder de Getúlio Vargas uns 30 anos? Não dava certo. Então tem que trocar mesmo. Como vem trocando, depois que ele arrumou aquela encrenca lá, que convocaram em tirada, que os comunistas vêm para o país.
e tudo mentira. Então o povo achou que ele estava falando a verdade, deu apoio só para ele, mas não foi bom porque, né, ele ficou querendo, aí já ficou querendo invadir o país com tudo. Antes de suicidar-se, escreveu uma carta-testamento, na realidade seu testamento político. Ouça um trecho. Uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Tiramos a conclusão que, embora tenha sido um ditador e tenha governado com medidas controladoras, criando um Estado intervencionista, sendo populista e tendo inspirações no regime fascista, mantendo relações com Hitler e Mussolini, Vargas foi presidente marcado pelo investimento do Brasil. Além de criar obras de infraestrutura e desenvolver o Parque Industrial Brasileiro, tomou medidas favoráveis aos trabalhadores. Foi na área do trabalho que deixou sua marca registrada. Sua política econômica gerou empregos no país e suas medidas na área trabalhista favoreceram os trabalhadores com o salário mínimo e a CLT. Ficou conhecido assim como pai dos pobres.